Olá, amado amigo ouvinte da Palavra de Deus, eu tenho uma palavra especial para o seu coração nesse belo dia. Hoje eu quero falar sobre o tema Nosso Senhor virá. Jesus Cristo, nosso Senhor, em Hebreus capítulo 10, versículo 37, o Espírito Santo usou o escrito aos Hebreus para nos dizer o seguinte: porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Eu quero que você veja ou perceba aqui primeiro algumas coisas. A primeira delas é que a fé cristã, ela vive entre duas realidades. Uma é que Cristo já veio. Ele veio, se fez carne, habitou entre nós, morreu e ressuscitou. A primeira vinda nós chamamos de Natal. A outra é que Cristo ainda há de vir em glória, porque ele nos prometeu dizendo: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E Hebreus 10:37 foi um dos textos sagrados escrito para que os crentes que já às vezes estão cansados, estão pressionados e às vezes se sentindo tentados a retroceder diante de muitas calúnias, diante de muitas desinformação. E em apenas uma frase, o Espírito Santo do Altíssimo nosso Deus, bendito seja o seu nome, ele nos oferece consolo. Qual é o consolo que ele nos oferece? É um consolo que traz um direcionamento da parte de Deus e renova dentro de nós a esperança. Qual é a esperança? Ele lembra a igreja de que a história divina ainda não se concluiu. A história ainda vai continuar prosseguindo até que nosso Senhor retorne. E essa história que nós estamos vivendo hoje, ela se caminha para um encontro com o nosso Senhor, e isso é inevitável. E aqui vem a primeira coisa que eu quero incentivar você: a esperar pelo Senhor Jesus. E a espera é breve aos olhos de Deus. Aos nossos olhos pode até parecer diferente, porque o texto diz que ainda há um pouquinho de tempo. E essa expressão, ela vem para minimizar essa dor da espera que alguns estão tracejando ali dentro do seu coração, mas a duração, ela é redefinida pela mensagem ou pela luz da glória de Deus que brilha nas páginas das Escrituras. Um pouquinho de tempo. Quando a gente olha para essa expressão, isso não está falando de algo que é cronológico, né? Está falando do Kairos, que traz para nós essa visão mais de redenção, porque não é um tempo contável, é um tempo incontável, e Deus não trabalha apressando as coisas, nem atrasado. Ele nem trabalha apressado demais, nem atrasado. Ele trabalha sempre no tempo exato. E por que ele faz isso? É para que o crente que está à espera, ele possa ser renovado, ser fortalecido, ser endireitado, ser aperfeiçoado. E a espera não é um castigo, mas é um estágio de formação necessário para a minha vida e para a sua vida. Esse momento para nós que andamos com Cristo nesse tempo é para nós um intervalo e não um abandono. Nós nunca podemos desprezar como um abandono, e é tempo para a nossa preparação. E aí muitas pessoas não entendem, mas o sofrimento presente, ele não é a palavra final da parte de Deus, não é? Algo mais importante vai acontecer. A gente descobre que o nosso Senhor Jesus, ele é real. Mas essa questão desse tempo que nós estamos enfrentando, esses dilemas, essas dificuldades, aflições, perseguições e por aí vai, isso aí é temporário. E não, de forma nenhuma, vai ofuscar a glória futura que em nós há de se revelar. E a segunda questão que eu quero trazer para a gente pensar é no seguinte: a promessa. A promessa da vinda, ela é certa e é inadiável. Nosso Senhor já disse: o que há de vir virá e não tardará, diz as palavras santas e benditas do Senhor. E quando a gente olha para o texto, ele não fala de um evento impessoal, mas ele fala de uma pessoa real, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele fala trazendo uma linguagem que traz uma ênfase muito importante. Qual é a ênfase? Ele virá. Nosso Senhor virá, pode crer, meu irmão. Ele virá e você não pode abandonar a sua convicção por causa do que estão dizendo as pessoas por aí. Ele virá. E talvez
você se deixando levar pelo que diz aqui, o que dizem ali, isso sobrecarrega o teu coração. Mas eu quero que você saiba que isso não é um talvez. Isso é uma palavra que dá por certo. Não é um quem sabe. Ele de fato sabe e certamente virá. Claro, aos olhos humanos a coisa parece demorada, mas aos olhos de Deus, meu irmão querido e amado, é fidelidade em ação. Porque o Senhor não tarda com a sua promessa. O Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se Cristo ainda não veio, não é porque a promessa tenha falhado, mas é por misericórdia, não querendo que muitos se percam e que venham ao pleno conhecimento do Evangelho. O propósito, certamente, meu irmão, vai se dar em um cumprimento perfeito do plano divino, que está já revelado nas Escrituras Sagradas. Então eu quero que você traga algumas coisas à sua mente. Primeiro, é a certeza da vinda de Cristo. E essa certeza, ela faz pelo menos 3 coisas importantes conosco. Primeiro, ela sustenta a perseverança. Nós vamos nos sentir cada dia mais motivados a perseverar, porque nós temos ali essa promessa de Deus. Segundo, ela corrige nossas prioridades. À medida que nós vamos percebendo a seriedade do retorno do nosso Senhor Jesus, os eventos que estão se cumprindo de acordo com as Escrituras, nós vamos corrigindo nossos comportamentos equivocados, contrários à palavra de Deus, e buscando a santificação, como está escrito na palavra de Deus: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E isso nós fazemos na percepção de que Jesus está às portas, nosso Senhor voltará. E terceiro, ele nos chama a uma fé firme até o fim. Não é algo que começa e termina, é algo, aliás, não é algo que começa firme e termina abruptamente, não. É algo que ele nos chama para começar uma caminhada e viver até que o Senhor volte, até que ele venha para nos buscar, ou que a gente vá ao encontro do Senhor por um dos meios que a gente já sabe que há de acontecer. Ou nós seremos, ou alguém pode ser arrebatado, ou alguém pode provar a vinda do nosso Senhor, ele descendo em glória para nos levar para morar com ele, ou nós podemos simplesmente morrer e partirmos para estar com o Senhor, que é melhor ainda. Então, eu quero que você aprenda o seguinte, que eu encerro minhas palavras dizendo isso. A mensagem de Hebreus 10:37, ela não é uma especulação escatológica, mas é um encorajamento da parte do próprio Deus para nós. E ela nos lembra que nós precisamos ter algumas coisas conosco. Nos lembra que a espera tem um limite, até que o Senhor venha, e ele virá. Segundo, que a promessa, ela tem um dono, e ele é fiel, ele não falha, ele não tarda, porque ele é Deus forte e todo-poderoso. E terceiro, o futuro. O futuro tem uma direção. Aconteça o que acontecer nessa vida, mas nós vamos ver o que já foi revelado lá em Apocalipse, que é o desfecho final da história humana. O nosso Senhor prevalecerá sobre as forças do mal. Não importa o que aconteça, vai dar certo. Nós vamos ver o Rei e vamos habitar com ele por toda a eternidade. Então, minha gente, olha, o crente, ele não caminha para o desespero, mas o crente caminha para o retorno em glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que brevemente rasgará os céus acima de nós e virá para nos levar. E enquanto nós esperamos, nós vivemos não com medo, mas com a esperança, pois o texto diz que aquele que há de vir virá e não tardará. E essa, meu irmão, é a certeza que sustenta a minha fé. É aquilo que eu leio das promessas benditas do meu Salvador, do meu Senhor, nas Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada. Isso fortalece o meu desejo de perseverar. Isso enche o meu coração de esperança, porque aconteça o que acontecer nesse mundo, daqui a pouco eu vou ver o Rei, daqui a pouco eu verei meu Senhor, e eu estarei morando com ele no reino dos céus. E essa promessa é para você também. Por isso, eu quero que você guarde essa mensagem no seu coração, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se essa mensagem te abençoa, passe para os seus amigos, passe para aquelas pessoas que estão quase perdendo a esperança, porque o nosso Deus é fiel e ele fará infinitamente mais do que nós estamos pedindo ou pensando, porque é ele quem renova o nosso entendimento para não nos conformarmos com as mensagens terríveis deste século.
mas pela renovação do nosso entendimento que vem pelo Ikine Diathik, que é as palavras do novo concerto que o Senhor fez conosco. Um forte abraço, guardo você na próxima meditação.